Boa tarde, galerinha, beleza? Vamos dar início à nossa aula aqui sobre climas brasileiros. Com relação ao Brasil, são 4 pontos importantes que vocês têm de entender. Primeira coisa é em função das dimensões continentais que o território brasileiro tem, o que nós vamos ter? Uma diversidade considerável de tipos climáticos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é importante vocês entenderem está relacionado com a grande faixa litorânea. Então o Brasil vai sofrer uma influência grande das massas de ar que vem do oceano. Isso em algumas regiões vai provocar uma quantidade grande de chuvas, em outras regiões vai influenciar de maneira diferente. O terceiro ponto, importante também, está relacionado com a localização do território, ou seja, a maior parte do nosso território está numa faixa chamada de intertropical, ou seja, entre os trópicos. Assim, a maior parte dos nossos climas acabam sendo climas quentes. E o último ponto está relacionado aos climas do interior do território, ou seja, a porção oeste do território brasileiro. Esses climas são influenciados por um fator chamado continentalidade. E normalmente nessas áreas nós vamos ter climas que têm uma alternância, um período chuvoso e um período seco. Um dos pontos que influencia em qualquer clima são as massas de ar. E o que são massas de ar? São grandes blocos de ar que têm as características das áreas onde elas foram formadas. Ou seja, uma massa de ar formada sobre o oceano em uma região quente vai ter como característica será uma massa de ar quente e úmida. Já uma massa de ar formada em uma região fria tem como característica ser fria. Se ela for formada sobre o oceano, úmida. Se ela for formada sobre o continente, seca. No Brasil, nós temos 5 principais massas de ar que atuam. É a massa equatorial continental, formada sobre a região amazônica, pelo fato da região amazônica ser região equatorial, primeiro ponto. E 2, em função da evapotranspiração da floresta e também por ser uma região mais baixa em relação às porções do seu entorno, recebe muita água, a massa de ar equatorial continental vai ser uma massa quente e úmida. A massa de ar equatorial atlântica, ou seja, formada na região equatorial sobre o Oceano Atlântico, pela característica, fazendo relação aí com a massa equatorial continental, vai ser uma massa quente e úmida. Outra massa de ar também, a massa tropical atlântica, que é formada sobre o Oceano Atlântico, porém mais próxima à linha, ao trópico, de Capricórnio. Também vai ser uma massa quente e úmida, considerando a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica tem um volume menor de umidade, mas é úmido da mesma forma. A quarta massa de ar que atua no território brasileiro é chamada de massa tropical continental. Essa massa é formada no interior do território brasileiro, na verdade não só do território brasileiro, mas no interior da América do Sul. Naquela região ali pega Mato Grosso do Sul, um pedaço da Bolívia, Paraguai. Pelo fato de ser formado naquela área, ela vai ser, primeiro ponto, tropical, quer dizer que é uma massa quente. Segundo ponto, aquela área ali não tem um volume de umidade suficiente para que essa massa consiga absorver esse volume de umidade e transportar esse volume de umidade para outras regiões, provocando chuvas volumosas. Então essa massa é considerada uma massa quente, porém seca. E a última massa que eu vou falar para vocês, e a quinta, de grande influência no Brasil, é a massa polar atlântica. E vocês vão pensar, puxa vida, massa polar atlântica, formado no Oceano Atlântico, só que lá embaixo, lá próximo ao Polo Sul, próximo à Antártica. Essa massa é caracterizada como uma massa fria e úmida. Essas massas, com o passar do tempo durante o ano, elas vão se locomover, vão se movimentar. Então a gente tem momentos de grande influência da massa equatorial continental, massa equatorial atlântica e massa tropical atlântica. Por outro lado, nós temos momentos de grande influência, por exemplo, da massa polar atlântica. Então, que momentos são esses? É a alternância entre estações. Durante o período de verão, a gente tem grande influência das massas, principalmente equatoriais, especialmente a massa equatorial continental. Durante o período de inverno, a gente já vai ter uma inversão. A gente tem a massa polar atlântica, ela vai ganhar força,
Por isso que a gente tem quedas de temperatura no interior do território brasileiro, no litoral. Logicamente, dependendo da região, região sul, por exemplo, a queda de temperatura é mais intensa. No norte do Brasil, no nordeste, às vezes essa queda de temperatura nem é sentida. Beleza? Mas há essa alternância, períodos em que há atuação das massas, principalmente equatoriais, e o período em que a gente tem um aumento da potência ou da força da massa polar atlântica, consociado com massas quentes. Por exemplo, a massa tropical atlântica, que pode provocar no litoral um volume maior de chuvas, a partir do momento que se choca com a massa polar atlântica, e quando ela entra para o interior, ela provoca seca, em função do quê? No litoral nós temos barreiras de relevo. Então, quando essa massa vem do litoral para ultrapassar essas barreiras de relevo, ela perde a sua umidade. Ela entra no interior do território seca. Então, ela provoca, nesse momento, no interior do território brasileiro, momentos de seca.